vai ser para o predefinir. Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da Igreja Nova Aliança em Elvas. É sempre um prazer poder trazer a todos vós um estudo que marque mais uma vez a vossa vida, a vossa geração, os teus filhos, a tua família, o teu lar. Nesta noite, antes de começar este estudo, eu quero orar por ti e pela tua família. Porque Deus tocou no meu coração para que esta noite eu pudesse trazer um estudo diferente daqueles habituais que eu tenho trazido todas as quarta-feiras aqui na Igreja Nova Aliança em Elvas. O estudo desta noite tem o nome de 3 servos, 3 formas diferentes de servir. E eu vou orar contigo nesta noite para que Deus possa abençoar a nossa vida, o nosso lar, para que possamos entender a palavra do Senhor de uma forma diferente, de uma forma mais espiritual, de uma forma mais convicta, para que Deus entre na nossa vida de uma forma espiritual. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, eu entrego este estudo, esta vida, esta forma de ensinar no teu altar, para que todos aqueles que nos estejam a escutar nesta noite, através da internet, através da rádio, através da TV Nike, Elvas, recebam esta mensagem poderosa que tu tens para 2021, para a Igreja. E este estudo é para a Igreja, é para os servos da Igreja Nova Aliança e de todos aqueles que nos ouvem hoje através da TV e da rádio. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-me nesta noite e abre os ouvidos dos nossos amados irmãos para que escutem esta mensagem poderosa e cheguem à sua vida e entendam qual é a razão do seu ministério, qual é a razão da sua missão na Igreja Nova Aliança, neste caso, em Elvas, no nome de Jesus. Amados irmãos, 3 tipos de servos na igreja. Esta mensagem é forte, mas eu sei que vocês vão recebê-la com o coração. Esta mensagem vai mexer nesta noite com a estrutura da igreja e dos servos da igreja em 2021. Há 3 tipos de servos e 3 tipos de forma de servir a Deus.
Abram todos comigo em Êxodo 17, versículo 8 a 15. Repito, Êxodo 17, versículo 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Redefim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos um homem e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe tinha dito. Pelejando contra Amaleque, mais Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve. E nesta noite tu escreve isso. Escreve. Disse o Senhor. Estou a falar de Deus. Deus disse a Moisés: escreve isto no livro para memória. Esta noite, dia 24 de março de 2021, vai ficar escrito no livro esta memória. Disse Deus a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar. Grava esta noite. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amados irmãos, podemos comparar a igreja da atualidade como o povo de Deus no deserto. Na época, tudo era um motivo de reclamação, murmuração. Ou porque faltava a água, ou porque faltava a comida, ou porque os inimigos estavam a vencer, ou porque tudo o que eles faziam não dava certo. Então este povo de Deus tinha sempre, ou achava que tinha sempre, um motivo de reclamação. Então a igreja de hoje é como o povo da altura de Moisés. Tinha sempre um motivo de reclamação. E hoje a igreja continua a reclamar por tudo e por nada. Se não é por falta de água, é por falta de bênçãos, ou por falta daquilo, ou por falta do outro. Há sempre um motivo de reclamação. E a igreja da atualidade, de hoje, 2021, continua a reclamar, assim como o povo de Deus reclamava na altura de Moisés. E eu quero dar um exemplo muito bonito para começar este estudo, que eu sei que vai mover a tua vida. Existem 3 servos na igreja e 3 formas de servir a Deus. Eu sei que este estudo vai mexer com a estrutura da igreja, mas Deus quer em 2021 mover com a estrutura da igreja, porque Deus não quer uma igreja apagada, uma igreja morna.
Deus quer uma igreja ativa, uma igreja fiel, uma igreja que serve ao Deus Todo-Poderoso, aquele grande Deus que criou o princípio e criou o fim, e que chama as coisas que não são como se já fossem, e traz à existência aquilo que não existe. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Havia 6 cegos. Vou dar um exemplo que eu aprendi há muitos anos. Havia 6 cegos. E estes 6 cegos foram convidados para conhecer um elefante. 6 cegos foram convidados para conhecer um elefante. Há um cego que tocou na orelha do elefante. E quando este cego toca na orelha do elefante, ele sabia que era um elefante. Mas quando toca na orelha do elefante, ele diz: ai, Jesus, isto parece uma folha de uma couve. Disse o cego. O segundo cego, não é? Ele toca na tromba do elefante. E quando toca na tromba do elefante, ele diz: misericórdia, isto é um bicho raro. Isto é uma cobra. Achou o cego, sabia que era um elefante, mas ao tocar na tromba do elefante, ele achou que era uma cobra. O primeiro achou que a orelha era uma couve, uma folha de couve. Mas o segundo cego achou que a tromba do elefante era uma cobra. O outro, né, tocou no rabo e achou que o rabo do elefante era um chicote. O rabo do elefante era um chicote. Era a persuasão que tinha aquele cego. O outro, não é? Que tocou nas unhas do elefante, achou que era uma espada. Misericórdia, isto é uma espada. E o que encostou na barriga do elefante achou que era uma rocha. Quando toca na barriga do elefante, achou que era uma rocha. Ou seja, amados irmãos, os cegos sabiam que iam ao elefante. E cada um tocou no elefante em várias zonas, ou em vários membros do elefante. Mas cada um viu que aqueles membros achou. Um que era uma cobra, outro era a folha de uma couve, outro era um chicote, outro era uma espada. Assim é a igreja da atualidade. A igreja de hoje vai a Deus, mas olha para Deus de forma diferente. E a igreja não pode continuar a olhar de forma diferente para Deus. Estes cegos é a igreja da atualidade. Nós chegamos a Deus e achamos que Deus é daquela forma que eu quero que Ele seja. Mas Deus não é da forma que quero que eu seja. Deus é da sua própria forma. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele é aquele que junta onde nunca espalhou. E é aquele que semeia, ou seja, colhe de onde nunca semeou. E chama as coisas que não são como se já fossem. Ele é o único, o eterno. Ele criou o céu e a terra, o universo. Quem sou eu para imaginar Deus da forma que eu quero? Eu tenho que imaginar a Deus da forma que Ele é. E para eu imaginar a Deus da forma que Ele é, aos jovens, tu que me escutas, eu estou a ver aqui na internet, neste momento na Rádio Vida, somos mais de 20 mil ouvintes a escutar esta noite. Mais de 20 mil. Eu anunciei muito este estudo. 3 servos, 3 formas diferentes. Durante vários dias eu fiz este anúncio. E estão a ouvir. É para ti também que estás através da TV Naico Elvas. Estes cegos estavam próximos do elefante. Tocaram no elefante, mas cada um achou que era da sua forma. Amados irmãos, em Cristo, aproxima-te de Deus, mas da forma que Ele é.
e não da forma que tu achas que Ele deve ser na tua vida. Deus é Deus, Ele é único, Ele é soberano, Ele é eterno. A igreja de 2021 tem que se aproximar de Deus da forma que está escrita na sua palavra, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Eu tenho que conhecer quem é Deus na minha vida e não conhecer a Deus da minha imaginação. Há muito cristão em 2021 que fecha os seus olhos e ora e imagina Deus da sua forma. Eu tenho que imaginar Deus da forma como está escrito na sua palavra. E é a forma como Moisés ensinou. Então, o primeiro ponto, Moisés, isto é para a igreja, esta palavra é para a igreja de 2021. Grava. Graças a Deus que a Igreja Nova Aliança em Elvas grava estes estudos e ficam na internet, no YouTube da Nike Elvas. Abre comigo no versículo 9. Diz que, por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos um homem e sai. Peleja contra Amaleque amanhã, eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ele tomou, assim que viu a necessidade, ele tomou uma iniciativa. A igreja está na altura, em 2021, nesta grande necessidade que aí está sobre a humanidade, tomar uma iniciativa. A igreja precisa de tomar uma iniciativa. E por isso Moisés chamou Josué para defender o povo. Mas Moisés foi para o monte interceder. Ele viu que era preciso de pessoas para lutar e para orar. O ministério de oração é muito importante. A igreja precisa de um ministério de oração e intercessão, assim como Moisés ensinou. Devemos livrar-nos das coisas deste mundo. Este ministério é importante, por isso é que Moisés diz, a sua palavra em Êxodo, diz que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus vencia. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, os seus braços, diz que o povo de Deus perdia. E em 2021, enquanto a igreja não focar os olhos somente em Deus, a igreja perde. Em 2021 nós temos que focar os olhos em Deus. Sempre que nós focarmos os olhos em Deus e não olharmos para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para baixo, nós vencemos. Mas quando a igreja deixa de focar a Deus, o seu olhar no alto, a igreja vai perder perante a humanidade, o Covid e a sociedade. Quando Moisés tinha os seus braços no ar, diz que o seu povo vencia Amaleque. Mas quando Moisés os seus braços baixavam, diz que Amaleque vencia. Mas não se esqueçam que quem estava a pelejar era Josué. Não era Moisés, nem Arão, nem Hur. Era Josué. Mas diz que Josué orou Arão e Hur. É necessário que a igreja dobre os seus joelhos e comece a orar pela igreja e pelo seu líder. O líder desta igreja chama-se Pastora Lídia, em Elvas. A pastora não é super-herói. Ela não é super poderosa. Ela é humana. Ela precisa de uma igreja que levante os seus braços. Ela precisa de uma igreja que levante os seus braços e a apoie. Diz que ao ver os problemas, ela orou. Está na época e no ano 2021 em que a igreja tem que sustentar quem está à frente. Levantar, sustentar os braços da pastora Lídia
para que esta igreja seja vencedora. Porque quando a pastora Lídia baixa os seus braços, a igreja cai. Mas se nós, cristãos, mantivermos os braços da pastora Lídia no alto, a igreja vence. Se a pastora Lídia estiver bem, a igreja está bem. O problema da sociedade, da igreja hoje, da igreja atual, é quando não apoia o seu líder e acha que é super, ele é próprio super, ele é independente. Mas Jesus Cristo não ensinou a independência. Jesus Cristo não ensinou a ninguém que eras independente. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu cortar um ramo, tu secas, morres e vais para o inferno. Ele é a videira desta igreja, o tronco desta igreja. O tronco da igreja Nova Aliança em Elvas chama-se Pastora Lídia. E nós somos os ramos. Nós somos os ramos da Pastora Lídia. Nós temos que ser o sustento desta igreja. Em 2021, se a igreja Nova Aliança em Elvas quer vencer, nós temos que levantar os braços da Pastora Lídia, ajudá-la, assim como fez Arão e Ur. Diz que sustentavam, erguiam as mãos para que os seus braços não desfalecessem. E o que é que diz a Bíblia? Que quando os braços de Moisés desciam, a igreja, o povo de Deus, é derrotado. Mas também diz que quando Moisés levantava os seus braços, o povo de Deus vencia. Está na hora, igreja, de deixarmos de conversas fiadas, de deixarmos de sermos facciosos, de deixarmos de ser mesquinhas, deixarmos de falar mal uns dos outros, deixarmos de ser os super-heróis. Eu sou mais que aquele moço que está agora aqui a regular a televisão, na TV. Eu sou mais que a Inês. A Inês é uma coitadinha. A irmã Madalena, que está ali, é mais uma. A igreja não vence assim. A igreja vence quando levanta os braços da pastora. Aí a igreja é mais que vencedora. Foi o que Moisés fez. Numa necessidade, intercedeu por Josué. Quem está neste momento a pelejar pela igreja Nova Aliança em Elvas chama-se Pastora Lídia. E está na hora de nós sermos como Arão e Ur, sustentarmos os braços da Pastora Lídia. E a igreja Nova Aliança, Pai, se tu queres ter uma vida abençoada, uma vida próspera, e queres vencer o inimigo, sustenta os braços da tua pastora, a Pastora Lídia. Sustenta os braços dela, apoia, dá-lhe força e diz: eu estou aqui, pastora, porque eu sei que se eu te levantar os teus braços, a igreja prevalece e a igreja vence. O segundo ponto foi que Arão e Ur ajudavam e eram companheiros. No versículo 12 diz que, porém, as mãos de Moisés eram pesadas. A vida da pastora é pesada. Levar esta igreja em Elvas e em Badajoz nos seus braços. Por isso tomaram uma pedra. Reparem, amados irmãos, Arão e Ur tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sustentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pusesse. Junto a Moisés estava Arão e Ur. Estava cansado e providenciaram uma pedra para que ele se sentasse nela e seguraram as mãos para ajudar e abençoar o povo até anoitecer. Moisés não estava sozinho. Moisés era o líder da oração. Mas estava aí Arão e Ur. Estava
a pastora desta igreja precisa que sustentemos o seu braço direito e o braço esquerdo. A pedra que Arão e Hur deram simboliza Jesus. Moisés precisava do apoio se firmar em Jesus, e a rocha é Jesus. Tu queres a tua vida firme? Põe a tua vida sobre a rocha. Sustenta a tua vida sobre a rocha. Em 2021, se tu não tiveres a tua vida sustenta sobre a rocha, tu vais desfalecer. A tua vida vai cair por terra. Aproveita a iniciativa que Deus está a dar neste momento. É nos momentos das grandes dificuldades que Deus quer mostrar a sua glória na sua vida em 2021. Uma vida de dedicação à oração e à sustentabilidade. Deus quer dar-te em 2021 algo diferente que não vai dar à humanidade. E se tu pensas que Deus vai dar à humanidade, eu vou dizer-te, Deus não vai dar à humanidade. Porque assim como não deu na época de Noé, Deus deu o quê? Deus deu conhecimento ao ser humano. Mas deu livremente a Noé, à sua esposa e à sua família. Em 2021, Deus vai dar o sustento à sua igreja, assim como deu na época de Noé. Quem quisesse vir para a arca, podia ter entrado, mas ninguém aceitou. Deus deu o livramento a Noé e à sua família. Deus vai dar o livramento à sua igreja, aquela que crê na sua palavra, no seu conhecimento. Aquele que apoia os braços de Moisés, aquele que apoia a igreja, porque a sustentabilidade da tua vida está nas mãos de Moisés. A sustentabilidade da tua vida está nos braços de quem pastoreia a tua igreja. Está na hora de tu te firmar e ajudares o líder da tua igreja. Porque Deus é muito, muito reto. E quem conhece grego, quem estuda a Bíblia antiga, ou seja, a origem da Bíblia, Arafakuramé Saratá, quer dizer, sustenta os braços do teu líder, porque é ele quem te abençoa. É o que quer dizer em grego. Está na hora de nós sustentarmos os braços do nosso líder. Está na hora de nós sustentarmos quem nos ama, porque os pastores da nossa igreja é quem ama o seu rebanho. Não há nenhum pastor, assim como Jesus disse que deixou as suas 99 no deserto e foi à procura daquela que se havia perdido. Muitas vezes nós, em vez de ajudarmos os nossos irmãos, nós ainda enterramos os nossos irmãos, falando mal do Paulinho, falando mal deste irmão, falando mal da Inês, falando mal daquele. Deus quer abraçar-te, Deus quer amar-te, mas há algo muito importante na tua vida, chamado união, companheirismo. Então Moisés teve companheiros. Então está na hora em 2021 de nós sermos companheiros da nova aliança e igreja em Elvas, para levantar os braços da nossa pastora, ajudá-la para que esta igreja tenha a sustentabilidade, porque não te esqueças, nunca mais esqueças que o povo de Deus só venceu porque Moisés tinha os braços no ar. E tu só vais vencer se o líder desta igreja tiver os braços no ar. Deus é justo e Deus é reto. O terceiro ponto deste estudo chama-se obediência e coragem. Se nós abrirmos no versículo 10, diz que e Josué fez como Moisés te disse. E Josué fez como Moisés te disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Josué era um jovem
aproximadamente de 40 anos. Ele tinha 40 anos, como eu, mas ele tem mais ele. Mas Josué era um jovem de 40 anos. E reparem uma coisa, amado irmãos, ele não questionou Moisés. A igreja de hoje, qualquer coisa, qualquer desafio que lhe é solicitado pelo líder, questionamos. Ou porque temos que comprar umas cadeiras para a igreja, ou porque a igreja precisa de pagar a luz, ou porque a igreja precisa de comprar uma bateria nova, ou porque a igreja precisa de comprar um piano novo, ou porque as luzes estão fracas e precisamos de melhor luzes, ou porque há irmãos que têm necessidade de comer. Nós questionamos sempre. E reparem que Josué foi desafiado por Moisés, o seu líder. Nunca questionou a Moisés. E era um jovem de 40 anos. Josué nunca questionou o seu líder. A igreja de hoje, Paulinho, continua a questionar os seus pastores. É triste e é lamentável. E isso não nos vai levar a bom porto. Nós não podemos questionar quem é o nosso líder. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem já foi um militar? Eu já fui militar. Eu fui fuzileiro em Portugal. Eu servi a Marinha Portuguesa. E quando um subordinado dava uma ordem, era impossível eu questionar essa ordem. Se ele dissesse, tens que fazer isto, eu tinha que fazer. Nem podia. Eu até podia remongar para mim, para o meu eu, mas nunca podia questionar uma ordem de um subordinado. Como é que a igreja da atualidade consegue questionar a ordem de Deus e do seu líder? Um pastor ou uma pastora, independentemente da sua religião, independentemente da sua congregação, seja ela Nova Aliança, Assembleia de Deus, Batista, seja quem for, não se deve questionar nunca a ordem de um líder. Isso dá maldição à sua vida. Josué, um jovem de 40 anos, nunca questionou a ordem de Moisés. Arão e Hur oraram. Josué podia dizer, então, mas eu sou um jovem de 40 anos, eu vou enfrentar o rei Amaleque, o seu exército, e vocês ficam aí a orar? Nunca disse isso, Josué. Porque foi o que eles fizeram, foi orar. Nós temos que seguir o exemplo de Josué. Não questionar a nossa liderança. E eu sei que em 2021 a igreja leva e cada vez mais vai questionar. Eu hoje recebi um vídeo, não vou dizer de quem, de um pastor amigo meu, de longa data, de outro país, não vou dizer o país. E havia uma manifestação. Eu depois vou pôr este vídeo no meu Facebook, Mestre Luís Fernandes. Dizia que a igreja fascista está na nossa lista. E vou dizer uma palavra que eu não queria dizer perante 20 mil ouvintes. Dizia que Deus é gay. O meu coração entristeceu-se nesse país. Uma manifestação moveu o meu coração. Eu vou dizer-te uma coisa. Estamos a viver um tempo da apostasia. Um tempo onde as leis de Deus não querem ser respeitadas. Então é a hora de nós sermos como Josué. Lutar
pelos nossos filhos, pelos nossos netos, lutar por aqueles que nos envolvem no dia a dia. E a Igreja 2021 tem uma grande responsabilidade perante a sociedade. Estou a terminar, amado irmão. A Igreja tem uma grande responsabilidade. Eu já dei o aviso de Deus nesta noite. Se tu queres vencer na tua vida, se tu queres que a tua vida seja uma vida de bênção, neste momento tu tens que estar no apoio da tua liderança. Eu agradeço a Deus porque eu caí, entre aspas, entrei há aproximadamente 11 anos nesta casa chamada Nova Aliança em Elvas. Eu já fiz 11 anos que estou aqui. Eu conheci sempre a pastora Lídia e acredito que a Igreja Nova Aliança tem uma missão muito forte nesta cidade de Elvas, Badajoz, Campo Maior e arredores. E está na hora de nós levantarmos os braços da liderança desta igreja, apoiarmos mais esta igreja, porque eu, se sou abençoado, é porque eu acredito que a liderança desta igreja foi dada por Deus. E como eu acredito, eu levanto os braços desta liderança, porque eu sei que se eu levantar os braços desta liderança da Nova Aliança em Elvas, a minha vida é abençoada. Mas se eu pensar o contrário, se os braços deles baixarem, nós também baixamos. Está escrito na Bíblia. Moisés levantava os seus braços, o povo de Deus vencia. Moisés baixava os seus braços e o povo de Deus perdia. O Senhor mandou Moisés escrever, para terminar, na memória de um livro, e disse que Amaleque seria riscado da memória. Os teus problemas, as tuas angústias, a tristeza, a miséria, a fome e o desemprego em 2021 será arriscado debaixo do céu se tu escreveres no livro o que Moisés nos ensinou. Levantar os nossos olhos para Deus e focarmos somente em Deus. Lembra-te de Pedro. Se tu és Jesus, manda-me ir até ti. E Jesus disse: vem até mim. E diz que Pedro andou sobre as águas. Assim como Jesus andou, Pedro também andou. Assim também tu, em 2021, podes andar sobre as águas. Sabes o que há abaixo das águas do mar? A tua morte. Afogas-te e morres. Jesus está a dizer que em 2021 tu podes andar sobre os problemas, as angústias, as tristezas, sobre tudo. Mas também lembra-te que quando veio o vento, diz que Pedro desviou o olhar de Jesus. E quando ele desviou o olhar de Jesus, diz que se afundou. E Jesus foi lá com a mão e levantou. 2021 é o ano que nós temos que nos focar totalmente em Deus e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem focar no mundo, somente em Deus. E fazermos como fez Arão e Hur, sustentar os braços da nossa pastora, para que a igreja continue forte. Porque se a igreja
continuar forte, a tua vida será abençoada. Porque se Moisés baixar os seus braços, se a pastora baixar os seus braços, os líderes baixar os seus braços, será uma derrota. Esta é a mensagem de Deus nesta noite. Foca-te em Deus e vamos levantar este ministério, Nova Aliança em Elvas. É tua obrigação, é o teu dever. Por isso é que eu disse 3 servos e 3 formas diferentes. Uns diz que uns oravam, os outros tinham iniciativa e os outros tinham obediência, coragem. 5 dedos na mão, cada um tem a sua obrigação. E como eu hoje aprendi, e muito bem, temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. Não há nenhum órgão em nós que não tenha o seu objetivo. E não há nenhum membro desta igreja que não tenha o seu objetivo, o seu dever e a sua obrigação. Eu faço uma pergunta para terminar. Qual é o teu chamado nesta igreja? O que é que tu estás a fazer nesta igreja? Não quero que respondas, porque eu não vou ouvir-te falar. Eu não vou ouvir-te falar. Mas medita. Qual é a tua missão na Igreja Nova Aliança em Elvas? E o que é que tu estás a fazer nesta Nova Aliança em Elvas? Medita nesta noite sobre esta mensagem. Porque todos nós temos uma missão. Eu agradeço a Deus pela pastora Lídia, porque ela tem sido o sustento. E muitas vezes nós não temos levantado os braços dela. Aborrecemos a vida dela com mesquinhas, falando mal uns dos outros, pisando-nos uns aos outros. E a pastora vai semeando a palavra de Deus, a semente na terra, e muitos de nós vamos por trás e pisamos a semente da nossa pastora para a nossa vida. Está na hora de mudarmos a nossa forma de pensar e ser como Arão e Ur, sustentar os braços da pastora Lídia para que a Igreja Nova Aliança em Elvas possa continuar abençoando estas cidades e nós possamos vencer, porque tu só vais vencer se o líder desta igreja tiver os seus braços no ar. E Deus falou nesta noite connosco. Levanta os braços de Deus. Levanta os braços do teu pastor, da tua pastora. Sustenta-os. Porque enquanto a tua pastora, o teu pastor tiver os braços no ar, tu vences. Vamos orar para terminar. Querido Deus Pai, eu entro no teu altar pedindo-te perdão se alguma vez eu atrapalhei com minha arrogância, com a minha vaidade, pensando que eu era tudo nesta igreja, pensando que eu sabia tudo, tinha tudo e eu era o mais sábio nesta igreja. E atrapalhei a vida desta igreja. Atrapalhei os braços da minha pastora. Eu peço-te perdão. Orienta-me, Senhor, para que eu possa ser como Arão e Ur. Eu possa ser o sustento dos braços da minha pastora. E possa levantar os braços desta pastora, para que esta igreja possa ser uma sustentação para estas cidades. Porque eu soube nesta noite que enquanto Moisés tinha os seus braços no ar, o povo de Deus vencia o rei Amaleque. Mas quando Moisés os seus braços baixavam, o rei Amaleque vencia o povo de Deus.
Nesta noite, eu quero orar para que os meus braços possam levantar os braços da liderança desta igreja. Porque eu sei que se esta igreja estiver num alto, forte, a minha vida será uma bênção. Eu oro para que a partir de hoje, ó Deus Todo-Poderoso, eu possa ser uma coluna forte nesta igreja e possa levantar os braços da minha pastora e ela possa ser fortalecida para que a tua palavra seja uma sustentabilidade na cidade de Elvas, Badajoz, Campo Maior, Vila Viçosa, Borba, Redondo, Alandroal e todas as cidades que não me lembro nesta hora. Abençoa estas vidas e transforma-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.